Em uma era dominada por monstros, Musashi, um jovem guerreiro destemido, se recusa a aceitar o destino cruel imposto pelas criaturas demoníacas. Junto com seu melhor amigo, ele embarca em uma jornada perigosa para libertar seu povo e restaurar a honra dos samurais. Com uma espada lendária, eles enfrentam batalhas épicas. O Musashi é um sujeito que teve uma vida bem sofrida, perdeu os pais por uma doença que devastou seu vilarejo, mas, em vez de receber apoio, o povo achava que isso era bem feito, já que os pais dele nunca respeitaram os daimons, que são os mestres poderosos lá da área. Segundo as regras, o Musashi, que é o nosso prota, deveria ser acolhido pelos parentes, mas o tio dele deu uma de desentendido e não quis saber. O garoto ficou dias ajoelhado na porta até que finalmente o deixaram entrar. Ele ficou tão aliviado que prometeu ajudar em tudo que pudesse. A família impôs umas regras bem chatas. Ele tinha que ficar na dele e jamais falar com os amigos dos pais. Musashi não sacou o motivo, mas quando perguntou, só ganhou uns sopapos. Ele aceitou, mas um dia, ao ver que o tio esqueceu o almoço em casa, decidiu levar até ele e acabou levando uma surra de agradecimento. Depois disso, Musashi viveu meio que na dele, se sentindo um estranho no ninho, só querendo que alguém desse valor para ele. Até que viu um moleque, o Kojiro, mandando bem na espada. O Kojiro tinha que esconder a espada porque era de uma família discriminada, mas isso não impediu Musashi de ficar impressionado e querer aprender também. Eles viraram melhores amigos, treinando e se divertindo juntos. Kojiro finalmente não estava mais sozinho. Conforme o tempo passava, o Musashi começou a ir à escola, onde aprendeu sobre a história de Namoto, uma terra onde humanos viviam em paz até que um Demon Lord apareceu e acabou com a festa. Os generais lutaram bravamente, mas foram derrotados um por um. Porém, alguns descendentes desses generais continuaram a resistência. Hoje em dia, o pessoal de Namoto venera os daimons como deuses, achando que servir aos daimons torna a vida mais fácil. Muitos querem virar mineradores, tirando um minério especial para os daimons, mas o Musashi não concorda com isso. Na escola, a professora disse que os bandos de guerreiros eram o problema há 150 anos, mas o Musashi não engole essa. Ele lembra com carinho da infância com o Kojiro, treinando com a espada e se divertindo. O pai do Kojiro uma vez interrompeu o treino para falar sobre os guerreiros, que estavam lutando para libertar o continente do controle dos daimons. Kojiro perguntou se os guerreiros poderiam derrotar os daimons, e Musashi disse que sim, porque eles lutam juntos com seus amigos. Eles decidem virar guerreiros juntos e lutar contra os daimons, fazendo um pacto de deixar a vila, formar um clã de guerreiros e continuar a luta. Refletindo sobre isso, a professora interrompe, anunciando a cerimônia de entrada do dia seguinte, onde eles começarão a trabalhar nas minas e servir aos daimons. Os estudantes ficam animados, imaginando os daimons com uma aparência glamourosa. Depois da aula, Musashi procura o Kojiro, mas ele não está tão feliz em vê-lo. Diz para o Musashi ir para casa se preparar para a cerimônia, mas Musashi surpreende com uma picareta única, explicando que aquela é sua arma, sua katana, já que ele não quer trabalhar nas minas. Insiste para que partam e comecem sua equipe de guerreiros como prometeram, mas o Kojiro discorda, dizendo que uma picareta não pode ser uma katana. Musashi defende que essa é a forma dele de katana, pois tem treinado com a picareta enquanto aprendia a cavar. Kojiro, irritado, acusa Musashi de mentir, dizendo que toda a sua vida foi uma mentira, com seu pai o enganando sobre os guerreiros serem heróis e os daimons, monstros. Musashi tenta encorajá-lo a não desistir do sonho de ser um guerreiro. O Kojiro deu uma risada amarga, dizendo que nem o Musashi acredita nas próprias palavras. Ele jogou na cara que o Musashi fica só na onda dos outros alunos, falando sobre o sonho de virar mineiro. O Musashi até tentou se defender, mas o Kojiro o chamou de mentiroso, dizendo que ele não tem coragem de falar do seu sonho de ser guerreiro para a galera ao redor. Bolado da vida, o Musashi foi embora, determinado a provar que o Kojiro estava errado. A parada é que o Kojiro agiu assim porque queria poupar o Musashi de ter uma vida miserável como a dele. Naquela noite, o Kojiro, com a espada ao lado, estava juntando lixo pela cidade enquanto aguentava a zoação dos moradores. Ele lembrava do conselho do pai, de sempre carregar a espada como símbolo da identidade de guerreiro, mesmo enfrentando risadas de professores e colegas. O peso da espada era um lembrete constante da infância difícil dele, enquanto ele catava coisas para sobreviver. Determinado a proteger o Musashi, que ele considera um irmão, de um destino parecido, o Kojiro era contra o desejo do Musashi de virar mineiro, por medo das dificuldades que isso traria. No dia seguinte, na cerimônia de entrada dos estudantes de mineração, que se juntavam em um portão enorme, os sentimentos eram misturados. Alguns estavam ansiosos para encontrar seus mestres respeitados, enquanto Musashi estava decidido a enfrentar os daimons assim que entrasse. Os guardiões do portão recolhiam seus pertences, incluindo picaretas, e os conduziam para dentro. Os estudantes foram recebidos por uma visão terrível, daimon atacando e devorando pessoas, acabando com qualquer noção de paraíso. Sem se intimidar, o Musashi foi para cima dos daimons, só que percebeu que estava sem sua picareta. Enfurecido pela audácia dele, o daimon se transformou numa entidade monstruosa. O Musashi achou uma picareta por perto e tentou atacar, mas foi jogado longe e ficou bem machucado. Apesar dos apelos dos outros estudantes para ele se submeter, o Musashi se manteve firme,
insistindo que derrotar os Daimons é dever de um guerreiro e se preparou para enfrentá-los de novo. Um estudante protestou, lembrando ao Musashi que eles eram mineiros. O Musashi hesitou, questionando por que ele distorceu seu verdadeiro sonho. Esse momento de dúvida deu chance para o Daimon atacá-lo, mas o Musashi continuou tentando revidar. No meio da luta, ele percebeu que se enganou para evitar a rejeição da sociedade, perdendo de vista suas verdadeiras aspirações. O Daimon agarrou ele, e um oficial proclamou que o Musashi estava realizando seu sonho como mineiro. Mas o Musashi declarou veementemente seu sonho de ser um guerreiro. Isso provocou a ira do oficial, que ordenou a finalização do Musashi. Justo quando o Daimon iria atacar, o Kojiro chegou numa moto maneira chamada Kitu, atingiu o Daimon e salvou o Musashi, deixando todos de boca aberta. Ele entregou ao Musashi sua picareta e uma desculpa, depois de perceber que o Musashi não mentiu sobre treinar sua espada enquanto trabalhava como mineiro. O oficial gritou que ter a moto Kitu era um crime capital e ordenou a execução deles. O Daimon que foi atingido se levantou de novo. O Kojiro finalmente concordou com o pai que os Daimons são mesmo monstros. Vendo uma abordagem mais honesta para executar a ordem, o Musashi pulou, sacou sua picareta e rachou o Daimon ao meio, deixando todo mundo chocado. Enquanto mais Daimons se transformavam e se preparavam para lutar, o Musashi disse ao Kojiro que não o chamou para vir junto porque estava com medo. A vitória sem o Kojiro seria uma solidão só. Então eles começam a peitar os Daimons juntos, lembrando dos treinos antigos. O Musashi estende a mão, chamando o Kojiro para lutar ao lado dele. O Kojiro fica emocionado e aceita ser o parceiro do Musashi. De repente, uma luz vermelha brilhante aparece e os oficiais começam a venerar, enquanto os monstros estranhos aparecem. Musashi e Kojiro aceleram na moto em direção ao Daimon que veio do céu, detonando Daimons pelo caminho e salvando os mineiros. O Musashi tá amarradão, sentindo que finalmente estão realizando os sonhos de infância de criar a equipe maneira deles. Mas o Kojiro não tá tão animado. Conforme se aproximam do bicho, eles veem um pássaro vermelhão, mas caem para trás quando o pássaro vira um monstro vermelho enorme. O Musashi e Kojiro ficam boquiabertos com o tamanho dele. O Daimon tenta esmagá-los, e eles fogem de moto, mas não conseguem ir longe antes do Daimon destruir o chão, fazendo a moto cair. O bicho se transforma numa monstruosidade de 6 braços, mostrando sua forma verdadeira pela primeira vez em 5 anos. Machucado, mas de pé, o Kojiro manda o Musashi vazar, mas o Musashi tá desmaiado. Assustado, o Kojiro se vê sozinho contra o Daimon gigante. Ele tenta se defender, mas o Daimon agarra sua espada para devorar. O Musashi acorda e vê o Daimon sacudindo o Kojiro enquanto ele segura a espada firme. O Kojiro é arrastado pelo chão pelo Daimon, lembrando do desprezo que tinha pela espada. Por um momento, ele solta, mas logo recupera a espada. Porém, o Daimon acaba engolindo a espada. Frustrado, o Kojiro lembra dos ensinamentos do pai sobre a importância da espada para o orgulho de um guerreiro, sentindo que falhou em protegê-la. Para a surpresa do Kojiro, o Musashi corre em direção ao Daimon para recuperar a espada. Ele pula em cima do bicho e escala seu estômago. Por que não pode deixar o Daimon ficar com ela? Ele ataca o estômago com sua picareta, fazendo o Daimon gritar de dor. Ele continua atacando, tentando quebrar o estômago. O Daimon tenta esmagá-lo, mas o Musashi desvia dos golpes, e o Daimon acaba ajudando sem querer a quebrar seu próprio estômago. Com um golpe final, o Musashi quebra o estômago, fazendo o Daimon cair no chão e o Musashi cai no fluido do estômago. O Kojiro corre até lá, pensando que o Musashi se foi, mas se surpreende quando o Musashi sai do estômago ileso com a espada. O Musashi devolve a espada e o Kojiro quase chora de alívio. De repente, os oficiais informam que uma fortaleza de guerreiros está se aproximando. O Musashi e Kojiro sobem numa torre para ver melhor. Eles veem uma fortaleza enorme se movendo em direção à pedreira, mas é bloqueada por uma barreira. De lá, muitos guerreiros em motos saem voando, quebrando a barreira e indo em direção ao Daimon, prontos para acabar com ele. Essa equipe de guerreiros é o clã Taketo. Musashi e Kojiro ficam impressionados vendo os guerreiros voarem com suas espadas em direção ao Daimon. O líder do clã, o capitão Naotora, chega dizendo que crianças não deveriam estar por perto e manda eles saírem da área. O Musashi defende que eles não são crianças, mas guerreiros, e se gabam de ter aberto a barriga do Daimon. Porém, o Naotora ri, dizendo que só cortar a barriga não é suficiente para derrotar o Daimon, destacando sua rápida regeneração. O Musashi fica chocado com essa revelação. O Naotora diz que eles vão cuidar do resto e ordena a evacuação dos mineiros enquanto se preparam para derrubar o Demon Lord. O Daimon começa a soltar fogo e o Kojiro, chocado, sugere que eles recuem como ordenado. O Musashi não aceita desistir, sentindo que essa é a primeira grande conquista deles. Ele fica bolado e se prepara para enfrentar o Daimon, mesmo com os avisos do Kojiro sobre o perigo. O Musashi está determinado a realizar o sonho de infância deles, mesmo que isso signifique arriscar a própria segurança. O Musashi parte para cima do Daimon, enquanto o Kojiro pensa no que fazer e decide seguir o exemplo do Musashi. Ele avança. O Musashi salta e ataca o estômago do Daimon, quebrando, mas fica chocado quando ele se regenera rapidinho. De repente, o Musashi é pego por um laço brilhante e arrastado até o acampamento do clã. Ele pede para ser solto, dizendo que o Daimon é o primeiro troféu dele. O Naotora pergunta por que ele tá tão afim de derrotar o Daimon, e o Musashi responde que é o sonho dele e que ele tá disposto a arriscar a vida por isso. O Naotora diz que ele ainda é inexperiente e não entende o perigo de lutar contra um Daimon,
mostrando como o bando todo tá segurando só uma perna do Daimon. Mas o Musashi fala que vai se arrepender para sempre se não tentar. Ele se solta do laço e vai para cima do Daimon. Desta vez, o Naotora não o impede, chamando ele de verdadeiro guerreiro por estar pronto para arriscar a vida para provar seu ponto. O Musashi se prepara para atacar e o Kojiro decide se juntar a ele, procurando a melhor maneira de derrotar o Daimon. O Musashi levanta sua picareta e começa a demolir o chão, fazendo-se partir. Então ele salta em direção ao Daimon, lembrando das palavras do Naotora de que ele não pode derrotá-lo sozinho, mas sentindo que tem que tentar. O Kojiro grita para ele que o ponto fraco do Daimon é o chifre no umbigo. O Musashi agradece e tenta acertar o chifre, mas sua picareta quebra. O Kojiro alerta sobre uma bola de fogo vindo da boca do Daimon, mas o Naotora intervém, reconhecendo a força e a determinação do Musashi de não desistir. Ele diz que vai terminar o serviço e corta o chifre do Daimon com um único golpe. O Musashi fica frustrado por não ter conseguido vencer, mas o Naotora diz que é o melhor assim, já que todos estão lutando pelos seus sonhos. Eles pulam para trás enquanto o Daimon explode. O clã Taketo começa a absorver o poder do Daimon, deixando o Musashi pasmo. O Naotora então anuncia a vitória deles e todos comemoram juntos. O Musashi e o Kojiro sentem uma mistura de emoções enquanto assistem os guerreiros celebrando a vitória. O Kojiro percebe algo familiar na cena e o Musashi lembra de um desenho em um dos pergaminhos de guerreiros que o pai do Kojiro uma vez mostrou a eles. Enquanto os mineiros expressam sua gratidão ao clã Taketo por libertá-los, o Kojiro derrama lágrimas, percebendo que seu pai estava certo. Os guerreiros são os verdadeiros heróis. Eles saem e o capitão Naotora faz um discurso sobre alcançar um mundo sem monstros, declarando que seu clã vai tornar esse sonho possível e pedindo o apoio do povo, que eles dão com alegria. O Musashi ainda está frustrado por perder seu primeiro grande feito, tentando controlar suas emoções, mas eventualmente desabafa sobre sua frustração. Para sua surpresa, o Naotora o elogia por falar o que pensa, até dando a ele uma gema roxa como prêmio de consolação, que eles brincam sobre ela depois. À noite, o Musashi examina a gema e nota uma marcação indicando que pertencia a um Daimon oficial. Ele considera jogá-la fora. O Musashi percebe que a gema parece um caleidoscópio e conclui que ela permite ver os Daimons. Eles decidem consultar o pergaminho dos guerreiros para saber mais sobre a história deles. Enquanto leem, descobrem que é dever dos guerreiros derrotar todos os Daimon, devolver os tesouros para a Terra e unificar a Terra sob um só governante, que se tornaria o rei de tudo. O Musashi percebe que esse é o sonho do Naotora e decide confrontá-lo. O Musashi encontra o Naotora e revela que descobriu o objetivo dele de unir o mundo derrotando os Daimon. O Naotora o parabeniza por ter descoberto e expressa sua determinação em alcançá-lo. No entanto, o Musashi argumenta que é uma façanha impossível, já que ninguém conseguiu isso nos últimos 150 anos, mas jura que não deixará o Naotora conseguir. O Musashi declara que vai formar sua própria equipe e derrotar todos os Daimon. O Naotora sorri e o incentiva a tentar. O Musashi e o Kojiro então partem da cidade para explorar o resto do país e perseguir o sonho deles. O Musashi e o Kojiro fazem um pacto para não discutirem durante a aventura, mas quando a comida começa a acabar, eles começam a brigar. O Kojiro se gaba de ser melhor na sobrevivência e pesca vários peixes para provar. O Musashi tenta fazer o mesmo do outro lado do rio, mas percebe que não deveriam estar brigando. Ele corre de volta para se desculpar com o Kojiro, mas o encontra machucado no chão. O Musashi se aproxima do Kojiro, que tenta explicar que uma garota o atacou. Antes que o Musashi possa reagir, a garota pula nele, derrubando. Ela se chama Tsugumi e captura os dois, levando-os para a fortaleza do clã dela, onde são trancados. Mais tarde, o líder do clã, o Lord Hideo, repreende a Tsugumi por não ter feito seu trabalho de capturar guerreiros habilidosos e convencê-los a se juntar à equipe dele. Ele avisa que no próximo ataque dos Daimons, todos, até crianças e idosos, serão chamados para lutar. A Tsugumi argumenta que é injusto mandar os mais fracos para a batalha, mas o Lord Hideo não se importa. Os olhos da Tsugumi se enchem de lágrimas enquanto ela tenta enfrentá-lo, mas ela tem medo dele. A Tsugumi vai perguntar ao Musashi e ao Kojiro sobre a moto deles, mas eles percebem que ela esteve chorando. Eles perguntam o que houve, e ela conta que um bando de monstros está vindo para o castelo dela e teme que algo ruim aconteça ao povo. O Musashi vê como ela está chateada e a encoraja a falar sobre seus sentimentos. A Tsugumi admite que tem medo de dizer que não quer que o povo da cidade lute. Embora saiba que está certa, ela tem muito medo de enfrentar o Lord Hideo. À medida que o bando de Daimons se aproxima causando destruição pelo caminho, o Kojiro e o Musashi conseguem escapar da cela, com Kojiro usando suas habilidades de pesca para pegar as chaves da parede. Eles localizam a moto, mas ainda precisam pegar suas armas. Com a luz da manhã, eles veem claramente o bando se aproximando da fortaleza. Enquanto isso, o Lord Hideo reúne todos para discutir seu plano de mobilizar todo o clã contra a horda demoníaca, assegurando-lhes a vitória. Mas os aldeões, ouvindo que devem ir para a batalha imediatamente, protestam. Eles são inexperientes em combate, tendo passado suas vidas cuidando das fazendas. Apesar dos protestos, o Lord Hideo insiste que eles deveriam aproveitar a guerra, aterrorizando o povo. Quando tentam fugir, soldados bloqueiam seu caminho. De repente,
uma bomba de fumaça é lançada, criando confusão. O Lord Hideo vê a Tsugumi e fica furioso. Ela discute contra seu plano, acreditando que proteger o povo deve vir primeiro. O Lord Hideo suspeita que ela está escondendo algo, procurando outro ataque. A Tsugumi teme que sua distração não esteja funcionando, até que o Musashi e o Kojiro, usando a fumaça como cobertura, derrubam os soldados. A Tsugumi agradece a eles e decide confrontar o Lord Hideo ela mesma. Ela o ataca, resolvida a proteger todos da mesma maneira que sua irmã teria feito. O Lord Hideo, conhecendo bem a Tsugumi, acaba superando ela, chamando-a de inútil enquanto se prepara para atacá-la. Mas a Tsugumi desafia ele cuspindo em seu rosto e se recusa a obedecer suas ordens. Ela promete lutar, motivando os moradores a se unirem a ela. Com a força da união deles, ela parte para cima do Hideo, desviando de seus ataques. Ela percebe que o medo dele vinha da sua própria solidão, mas agora, com os moradores ao lado, ela se sente mais forte. Ela ativa o poder de sua arma, pronta para proteger a todos e manter sua nova família unida. O Lord Hideo, assustado, tenta amedrontar o povo, dizendo que punirá quem tentar fugir, mas a Tsugumi garante a eles que isso não será o fim. Com o Lorde derrotado, o povo finalmente corre para a segurança, fugindo da horda de Daimons. Todos estão seguros, exceto pela Tsugumi, que fica na fortaleza, mantendo o Hideo prisioneiro. A horda de Daimons se aproxima e todos gritam para ela escapar, mas ela decide ficar, sabendo que não conseguiria fugir a tempo. Mesmo assustada, ela aceita seu destino, encontrando paz ao saber que protegeu todos como sua irmã teria feito. Mas antes que ela seja esmagada, o Musashi e o Kojiro chegam de moto, agarrando-a e resgatando-a junto com o Hideo. O Musashi elogia a coragem dela, o que traz um sorriso ao rosto dela. O Musashi convida a Tsugumi para se juntar ao grupo deles, e o trio parte para o próximo destino. Usando a gema roxa, o Musashi sente um Daimon azul à frente que eles devem caçar. Em um sonho, o Musashi relembra um incidente da infância onde ele atirou uma pedra no pai do Kojiro. Confuso ao acordar, o Musashi vê um Daimon mastigando a espada do Kojiro. Ele corre atrás dele, usando o cabo de sua picareta quebrada para atacar o chifre, mas ele quebra. Determinado, o Musashi pula no Daimon e continua atacando, apesar do cabo quebrar repetidamente. Frustrado, o Daimon o joga longe. Então, o Musashi vê um homem encapuzado chamado Shiro, em um campo de espadas, murmurando para elas. Sentindo uma sensação aguda quando Shiro olha para ele, o Musashi aceita uma espada dele, sentindo uma onda de energia passar por ele, fazendo cristais negros brotarem de seu corpo. Com um novo controle sobre a aura da espada, o Musashi corta o chifre do Daimon, salvando a espada do Kojiro. Impressionado, o Shiro pergunta se é a primeira vez que o Musashi usa uma espada Kitu, ao que ele confirma. Mesmo se sentindo vitorioso, a espada de repente se quebra. Surpreso, mas não preocupado, o Shiro dá a entender que o Musashi pode ser o escolhido, mas ainda não tem certeza. De repente, uma garota chama o Shiro de mestre, expressando irritação com sua obsessão por lâminas Kitu. Eles partem, deixando o Musashi curioso. Quando ele pergunta pelos nomes deles, o Shiro os nomeia como mercenários. Enquanto o Musashi começa a relatar os eventos ao Kojiro e a Tsugumi, ele percebe que o campo de espadas desapareceu. Eles continuam a jornada na moto do Kojiro, e a Tsugumi acusa o Musashi de estar sonhando, mas ele insiste que não estava e que a lâmina Kitu que segurou era surreal. Curioso, o Kojiro pergunta o que é uma espada Kitu, mas o Musashi não consegue responder. A Tsugumi então mostra a arma dela, dizendo que é uma, e explica que é a única coisa capaz de quebrar o chifre de um Daimon. O Kojiro comenta que elas devem ser raras por serem tão únicas. A Tsugumi surpreende eles falando que eles podem simplesmente comprar uma espada. Eles chegam num lugar cheio de fortalezas guerreiras, que virou uma espécie de mercado temporário. A Tsugumi explica que quando tem um Daimon por perto, vários bandos de guerreiros se juntam. Então alguns comerciantes vêm vender lâminas Kitu, mantimentos e outras necessidades para os guerreiros. O Musashi, todo animado para comprar uma espada Kitu, diz que é essencial para a caçada aos Daimons, e a Tsugumi o acompanha para procurar uma, deixando Kojiro, que tenta dizer que eles não têm dinheiro para isso. Eles dão de cara com um leilão de lâminas Kitu, onde o leiloeiro anuncia 25 espadas mestras disponíveis. O Musashi fica maravilhado com as espadas, mas meio perdido com tantas opções. A Mitsuru, a principal ferreira, aconselha ele a escolher a que mais atrair ele, explicando o vínculo especial entre os guerreiros e suas espadas, marcando a escolha como um importante rito de passagem para se tornar um guerreiro. Conforme o evento se desenrola, todos procuram a espada perfeita. O Musashi se encanta por uma lâmina vermelha ardente, enquanto Kojiro escolhe uma que estava sendo ignorada. A Mitsuru observa as escolhas deles com aprovação, guiando-os para segurarem os cabos das espadas escolhidas. Quando o Musashi e o Kojiro seguram suas espadas, um fenômeno estranho acontece. Eles começam a brilhar. A Mitsuru revela que é o teste da espada, onde ela escolhe seu verdadeiro dono. O Kojiro, sentindo seu pulso acelerar, passa por uma experiência profunda enquanto enfrenta memórias e desafios. Eventualmente, a espada brilha em azul e asas de pedras surgem de seu corpo, sinalizando que ele passou no teste. A Tsugumi o parabeniza, e o Kojiro sente uma conexão forte com sua nova lâmina. Enquanto outros também passam em seus testes tranquilamente, o Kojiro fica curioso sobre as cores que brilham. A Mitsuru explica que representam a essência da alma e que existem 5 cores,
cada uma com um poder diferente. O Kojiro pergunta se a cor azul é rara, mas ela diz que é normal e quase todo mundo a tem. Porém, uma equipe de guerreiros deveria consistir em usuários de amarelo e vermelho, verde e branco, e ter uma cor vermelha seria ótimo para o grupo deles. Eles esperam para ver a cor do Musashi durante o teste da espada. A experiência do Musashi se torna sombria ao reviver o momento trágico da perseguição e morte do pai do Kojiro. Confuso com a reviravolta inesperada, ele encontra uma estranha bola preta emergindo de um grande olho, que se transforma em uma mulher. Apesar de sentir uma familiaridade, ele não consegue ouvir as palavras dela, apenas sente o calor de seu abraço. No entanto, a mulher se transforma em um homem enorme, esmagando os braços do Musashi e declarando que não precisa dele, enquanto pedras pretas brilhantes emergem do corpo do Musashi. A Mitsuru, tristemente, o declara como abandonado. As pedras desaparecem e o Musashi para de brilhar, largando a espada. Correndo para o lado dele, o Kojiro e a Tsugumi perguntam como ele está, e apesar de ele insistir que está bem, decide tentar outra espada, esperando que a rejeição inicial tenha sido um erro. Apesar de tentar com mais 6 espadas, nenhuma o aceita. O Musashi permanece determinado a continuar tentando, mas a Mitsuru revela que ele não pode usar lâminas Kitu porque sua alma é negra, levando à rejeição. Desanimado, o Musashi questiona se ele pode mudar com esforço, mas a Mitsuru entrega uma verdade devastadora. Ele não pode alterar a cor de sua alma e a aconselha a desistir do seu sonho de se tornar um guerreiro. O Musashi se entristece, resignado à realização de que seu sonho de se tornar um guerreiro nunca se concretizará. Memórias de outros guerreiros sugerindo a agricultura como um caminho alternativo inundam sua mente enquanto Kojiro e a Tsugumi se aproximam para oferecer conforto. Uma horda de Daimon aparece, anunciando a chegada de um Daimon no Kun. Apesar de seu ímpeto inicial de lutar, o medo do Musashi o paralisa ao lembrar de sua incapacidade de empunhar uma lâmina Kitu em um momento de perigo. O Kojiro entra, salvando o Musashi de um ataque de Daimon com sua espada brilhante, enfrentando os Daimons com destreza e salvando aldeões no processo. Enquanto Kojiro continua a triunfar sobre os Daimons, o Musashi observa das laterais, sentindo a admiração e gratidão dos aldeões. E apesar de feliz ao ver o sorriso do Kojiro, uma sensação de melancolia o envolve ao perceber que seu sonho de se juntar à equipe de guerreiros está desaparecendo para sempre. Resignado a ficar à margem como um observador, todos os guerreiros são chamados para ir ao cume da montanha para derrotar o Daimon. Como o Musashi não pode ir, ele apenas deseja boa sorte para eles. O Kojiro não discute com ele, deixando o Musashi sozinho, chateado por não ter sido escolhido por nenhuma espada, se perguntando o que ele pode fazer para conseguir uma lâmina Kitu. Nesse momento, o Shiro aparece e diz ao Musashi que viu tudo. O Musashi pergunta se ele veio para zombar dele, mas o Shiro diz que não, mostrando que ele tem cristais pretos como o Musashi e pede para ele se juntar ao seu grupo. O Musashi fica surpreso ao ver que o Shiro é parecido com ele. Ele logo pergunta ao Shiro como pode ficar mais forte. O Shiro diz que o Musashi só precisa aceitar o cristal preto para se tornar mais forte. O Musashi pergunta como, e o Shiro demonstra seu poder cortando o chão em um quadrado e criando um buraco enorme. Ele joga uma espada para o Musashi e diz que ele deveria tentar o teste da espada novamente e poderia se tornar a lâmina Kitu definitiva, em vez de apenas usar uma. O Musashi diz que quer empunhar uma lâmina Kitu, não ser uma, porque quer lutar ao lado dos amigos. Então, o Shiro ameaça usar os amigos do Musashi como material para sua espada e planeja confrontá-los no topo da montanha. O Musashi tenta impedi-lo, mas o Shiro o empurra para o buraco que acabou de cortar. Depois joga uma lâmina Kitu esperando que o Musashi saiba usá-la bem. O buraco é bem fundo. O Musashi tenta quebrar a queda agarrando-se à parede com os dedos, mas não consegue. Ele percebe a lâmina Kitu, agarra-a rapidamente e a crava na parede para evitar cair na lava abaixo. Mas, como é nova, segurá-la faz com que os cristais pretos erupcionem de seu corpo. Ele quer soltar, mas não consegue. A assistente do Shiro, a Nenel, observa de cima e diz que o Musashi tem duas escolhas: soltar e cair na lava ou segurar e virar uma pedra negra. De qualquer forma, tudo leva à ruína do Musashi. O corpo do Musashi começa a enfraquecer, mas ele bate a cabeça na parede para se manter acordado. Ele pensa em usar os cristais pretos como garras para escalar, mas quando tenta, ele ouve uma voz feminina dizendo que não pode deixá-lo e manda ele se esconder. Seu corpo é imediatamente coberto com cristais pretos, e ele cai no lago de lava, mas protegido pelos cristais. Em seu subconsciente, a deusa que o Musashi viu em seu teste da espada aconselha-o a ficar para sua própria segurança, mas o Musashi recusa, citando que seus amigos precisam dele. A deusa, agora colossal, agarra sua mão, avisando que retornar só sobrecarregaria seus amigos. Ela provoca um flashback do passado solitário do Musashi, marcado pela perda dos pais e maus tratos dos parentes. Se sentindo invisível, o Musashi rezou por reconhecimento até que uma mulher o incentivou a jogar uma pedra no pai do Kojiro para ganhar aceitação. Movido pelo desespero, ele obedeceu,
imediatamente se arrependendo de seus atos. A deusa explica que o Musashi jogou a pedra para escapar da solidão, revelando seu desejo de se tornar um guerreiro por querer companhia. Assim, ela o considera indigno de empunhar uma lâmina Kitu. O Musashi começa a petrificar enquanto a deusa revela que precisava acionar suas memórias para impedir sua partida, pois eles estão ligados em corpo e alma. Partir significaria sua captura, deixando o Musashi sem escolha se não permanecer. Enquanto isso, os guerreiros chegam ao cume da montanha, mas o Shirou aparece e alega que finalizou o Daimon. O Kojiro pergunta quem ele era, e o Shirou vai e caminha calmamente em direção ao Kojiro, ignorando os questionamentos dos guerreiros. Ele é imediatamente cercado por 5 guerreiros, pois querem saber o que ele fez ao Daimon. O Shirou saca sua espada e finaliza os 5 guerreiros com um único golpe, chocando a todos. Ele declara que está lá pela lâmina Kitu deles e que todos têm que morrer para que ele consiga. Fica claro que ele é um caçador de espadas que rouba lâminas Kitu acabando com seus donos. Os guerreiros se preparam para lutar contra ele. O Shirou, com sua espada, foi lá e rachou o chão, deixando a galera no maior sufoco e os guerreiros foram todos derrotados. Nessa, o Tomi perguntou pro Kojiro o que eles iam fazer. Shirou, virando pro Kojiro, solta a bomba que o Musashi já foi usado para fazer uma espada Kitu e que o Kojiro iria ser o próximo. Isso deu um cagaço no Kojiro, pensando que o Musashi tinha morrido. Mas o Musashi tá vivo, só que preso embaixo de um lago de lava, coberto por um cristal preto, sem poder se mexer. E quem tá por trás de tudo isso é a deusa, para ele não morrer longe da guerra. Mas aí, do nada, um laço de cristal verde desce na lava, agarra o cara e puxa ele para a superfície. O Musashi acorda, os cristais pretos caem dele, e a Nanao, que tinha errado, querendo puxar ele só depois que virasse pedra para pegar a deusa dentro dele, recebe agradecimentos por ajudá-lo a se libertar. Ele corre para ajudar os amigos e começa a lembrar das palavras da deusa, que ser guerreiro era só uma desculpa para não se sentir sozinho, mas o Musashi sabe que ela tá errada. Num flashback rapidão, quando o Musashi foi elogiado por jogar uma pedra, ele se arrepende e queria sumir, mas depois, naquela noite, ele vai pedir desculpa na casa do pai do Kojiro. O pai do Kojiro não briga, só chama ele para entrar. O Musashi pede desculpa, chora, e o pai do Kojiro, entendendo tudo, consola ele. Apesar de se sentir mal, o pai do Kojiro agradece por ele ser amigo do Kojiro e diz que o Musashi salvou os dois e que o Musashi deve continuar vivendo e nunca se achar inútil. Ele até oferece pro Musashi se juntar à família e o Musashi vai morar com o pai do Kojiro, que vira seu pai adotivo e ensina os caminhos dos guerreiros para Kojiro e Musashi, que sempre é grato por isso. Enquanto isso, o Shirou tá na cola do Kojiro, acabando com qualquer guerreiro no caminho. Ele finalmente pega o Kojiro, levantando ele pelo queixo, pronto para acabar com ele. Mas Kojiro fica na dúvida do porquê e vê que o Musashi chegou. Shirou acha a situação do Musashi interessante. Ele meio que se fundiu com a Pedra Preta, então a deusa ainda não julgou. Ele tá doido para ver qual vai ser o julgamento se acabarem com ele. O trio se prepara para enfrentar o Shirou, mas a Nenel entra na frente dizendo que a briga é com ela. O cajado dela se divide em 7 pedaços, cada um virando uma lâmina verde. Ela ataca com todas as 7 lâminas e eles quase não conseguem desviar porque se desviam de uma, outra já vem na direção deles. Shirou dá um passo atrás e deixa a Nenel lidar com o trio. O Musashi repara que ela luta bem, mas tá confiante que pode derrotar a Nano. Ele avança nela enquanto ela joga 3 lâminas nele, mas ele bloqueia todos os ataques. Ela joga uma 4ª lâmina para pegar ele de surpresa, mas ele enfia sua espada Kitu numa pedra, usando-a como bainha, e se lança pra frente, voando por cima da 4ª lâmina e se aproximando da Nanao. Ela fica chocada, mas consegue contra-atacar, mandando o Musashi voar para trás. O trio bolou um plano para derrotá-la. A Nenel percebe que eles vão tentar pegá-la de uma vez, mas tá confiante no seu chicote-espada. Ela fica confusa quando Suzumi e o Musashi correm em direções opostas, deixando Kojiro na linha de frente para chamar a atenção dela. A Nenel pensa que os outros dois estão fugindo, então ignora o Tojiro e foca em capturar o Musashi, lançando suas espadas nele, achando que pegou ele. O Musashi conseguiu bloquear o ataque porque a Tsugami usou seus chicotes para segurar as lâminas, permitindo que o Musashi partisse uma parte do cajado, destruindo uma das 7 lâminas. Eles ficaram certos de que podiam derrubá-la, mas o Shiro interrompeu a parada, falando que iria acabar com isso, e chamou a Nenel de aliada fraca e mandou ela sair de cena. O que ela fez? O Shiro falou que a deusa não estava se mexendo, então ele iria os finalizar logo. O cara formou um anel preto gigante com a espada dele, que aparece quando o usuário põe todo o seu poder na lâmina. A Tsugumi entrou em pânico, dizendo que eles estavam ferrados porque o Shiro nunca tinha usado esse golpe, e agora eles iam ver o quanto ele era poderoso. O Shiro balançou a espada, criando uma rajada de vento neles. A Tsugumi ficou confusa porque parecia que nada tinha acontecido, mas o Musashi sentiu que algo estava vindo. O Kojiro alertou eles para ficarem ligados. De repente, a área ficou coberta por uma parede de luz roxa. Todo mundo ficou de olho na parede, mas o Shiro falou que essa técnica era diferente. De repente, a parte da montanha onde eles estavam começou a quebrar e depois virou de cabeça
cabeça para baixo, fazendo todos caírem. O Musashi, os amigos e os outros guerreiros se agarraram desesperadamente às suas espadas, mas o Shiro bateu no Kogo, fazendo todos perderem a força e caírem. Enquanto eles caíam, o tempo parou de repente. A deusa apareceu, revelando que estava por trás daquele momento congelado. Ela explicou que o Shiro era o inimigo dela e queria roubar seus poderes acabando com o prota. Ela extraiu a alma dele, pretendendo salvar só ele com o poder que restava, mas o Musashi recusou, insistindo em enfrentar o que viesse com os amigos do lado dele. Ele explicou que a presença deles dava força e propósito para ele. Impressionada com o altruísmo dele, a deusa reconheceu o valor dele. Ela compartilhou o poder que restava com ele e temporariamente tomou o controle do corpo dele para mostrar como usar. O tempo voltou ao normal e cristais pretos apareceram. Todas as lâminas começaram a brilhar e a energia das espadas foi puxada para o cristal preto, puxando eles para cima, até a energia das espadas do Shiro e da Nano. Foi revelado que existe um poder sobrenatural em todas as lâminas Kitu, conhecido como energia de lâmina, e existe só uma pedra preta que pode chamar o poder de todas as lâminas Kitu, possuída só por uma, a deusa obsidiana, a lei de dentro do prota. Todo esse tempo, a lei de dentro dele é a deusa obsidiana. Ela convocou a lâmina do Shiro e chamou ele de indigno de uma espada tão fina, quebrando o círculo da espada, desfazendo seu poder e restaurando o pedaço da montanha ao local original, salvando todo mundo. O Kojiro ficou chocado com a aparência do Musashi, que tinha mudado para refletir a deusa. Ela se virou para enfrentar o Shiro. Kojiro e Nenel ficaram chocados que a lâmina do Musashi tinha um círculo de espada preto. A deusa disse para o Kojiro observar como o poder dela funciona. Nenel avançou para atacar ela, mas a deusa facilmente desviou a energia da lâmina dela, chocando todo mundo. Nenel continuou atacando, mas todos seus golpes foram desviados pela deusa obsidiana. Ela explicou para o Kojiro que aqueles com cristais pretos podem controlar a energia da lâmina, atraindo para si ou repelindo, e esse poder não é algo que pode ser facilmente controlado por qualquer um, então aqueles que possuem foram chamados de renegados. Então ela fala que vai espantar o Shiro antes de voltar a dormir, então ela vai precisar dos poderes dos guerreiros. Usando o resto da sua energia, ela ativa a energia das espadas de todos os guerreiros ali. Ela diz que sozinho um guerreiro não faz muita coisa, mas juntos eles são mais fortes. A energia das lâminas se junta no ar e na mente do Musashi. A deusa sussurra que vai voltar a dormir dentro dele. Ela manda o recado que ele tem que continuar vivo porque agora ele é o vaso dela. Ela tá preocupada porque o pai do Kojiro, que era o vaso antigo dela, se foi antes de eles terminarem o que tinham que fazer. O Musashi queria perguntar mais, mas ela disse que não tem tempo. Ela quer que ele veja sua última batalha pessoalmente. Usando o último da sua força, ela promete acabar com o Shiro, dizendo que ele nunca vai botar as mãos nela. Mas aí o Shiro tenta atacar e o poder da deusa bloqueia ele e manda ele voar, bagunçando as montanhas. Todo mundo fica bem, e o Musashi ainda sente o poder da deusa nele. Os amigos chegam felizes por terem vencido, mas o Musashi fica pensando no que a deusa disse sobre o pai do Kojiro. A Tsugumi pergunta sobre a espada do Musashi e ele vê que tá quebrada, o que o surpreende. A Mitsuru explica que foi porque entrou poder demais nela. Todo mundo agradece o Musashi por ter salvo eles e oferecem ajudar ele no que der. O Musashi pede pra Tsugumi marcar outro teste de espada para ele. Ela concorda e o Musashi faz o teste na frente de uma galera, escolhendo a mesma espada. A galera fica preocupada que pode dar ruim de novo, mas o Musashi tá tranquilo, certo de que dessa vez vai dar certo. Ele pega a espada e ela brilha vermelho, mostrando que ele passou no teste. Todo mundo corre para comemorar, até empurrando o Kojiro pro lado. A Tsugumi explica que o Musashi tem uma energia de lâmina vermelha rara e poderosa. O Kojiro fica meio chateado de todo mundo dar atenção pro Musashi, mas o Musashi puxa ele para conversar sobre o que rolou no teste. O Kojiro diz que foi tudo muito rápido para ele ver alguma coisa. Aí o Musashi solta a bomba, dizendo que viu o pai deles durante o teste, dando a entender que a deusa obsidiana pode conhecer o pai do Kojiro, o que deixa o Kojiro chocado. Mais tarde naquele fim do dia, o Musashi e a Tsugumi esperam pelo Kojiro, que volta com comida e suprimentos para a próxima aventura deles. Ele mostra um mapa com lugares novos que eles nunca exploraram, e todos ficam super animados para conferir. Quando eles partem para a próxima aventura, o Musashi, a Tsugumi e o Kojiro se encontram atravessando um pântano e de repente são emboscados por um Daimon planta feroz. O Musashi vê o Daimon agarrando a Tsugumi e o Kojiro, mas não hesita, confiante na sua espada Kitu. Balançando a espada, ele mira no chifre do Daimon, usando sua energia de lâmina. Bum! O Daimon já era. E o Musashi corre para ver como os amigos estão. Graças a Deus, todos bem. Aí ele vê mais alguém pego pelo Daimon. Com reflexos rápidos ele rasga o casulo e encontra uma garota linda lá dentro, viva. Quando ela aponta um corte no rosto dele, o Musashi nem liga, diz que foi enquanto salvava ela. A mina dá um sorriso de agradecimento e o Kojiro não consegue deixar de falar da beleza dela. A Tsugumi fica impressionada que tanto o Musashi quanto o Kojiro estão caidinhos por ela. O Musashi tá aliviado por ainda achar meninas da idade dele fofas. De repente, um velhinho aparece correndo e gritando princesa, e eles ficam sem entender nada, até que ele chega perto da garota que eles salvaram e revela que ela é uma princesa. Ela explica que foi atacada
atacada pelo Daimon, mas o Musashi chegou para salvar o dia. A Michiro pergunta os nomes deles, mas a Tsugami insiste em saber primeiro quem ela é. O velho apresenta ela como Princesa Michiro. Eles estão a caminho do porto de Hara para uma batalha crucial que vai decidir o destino da nação deles. Decidindo acompanhar a Michiro na jornada, eles aprendem com o velho que estão indo para Hara para um encontro, chamado pelo Lorde. O Musashi tenta puxar papo com a Michiro, mas ela tá meio na dela. O Kojiro pergunta sobre a aliança, e a Tsugumi explica que é um monte de equipes de guerreiros amigáveis. O Musashi fica frustrado, dando bronca nos amigos porque mudam o assunto sempre que ele tenta falar com a Michiro, o que surpreende ela por ele lembrar do nome dela. Quando entram numa trilha, o carro bate num buraco e a Michiro é jogada de um penhasco. Sem pensar, o Musashi pula atrás dela. Enquanto caem, ele percebe que estão encrencados, mas a Michiro revela sua lâmina, que solta cristais azuis. Usando eles como um paraquedas, eles desaceleram a queda. O Musashi admira a espada dela e ela explica que lembra o pai dela, que sempre elogiava sua habilidade com a espada. Constrangida, ela admite que é uma reclusa e acha difícil entrar em conversas com desconhecidos. O Musashi dá risada, feliz por ela não estar brava e aliviado por saber mais sobre ela. A Michiro sugere que o Musashi deveria ir para o sul com ela, mas ele explica que vai para o leste com os amigos. Ela avisa que eles não vão longe e aponta para o leste, onde tem uma parede escura imensa que parece esticar até o céu. O queixo do Musashi cai quando ele percebe que é um Daimon. Mais chocante ainda, ele vê que está se movendo, destruindo cidades e terras por onde passa. Curioso, o Musashi pergunta que tipo de Daimon é esse. A Michiro explica que é o primeiro Daimon a aparecer em Inamoto há mais de 150 anos. A lenda diz que esse Daimon solitário causou estragos, dividindo Inamoto em dois lados, aqueles que lutaram contra ele e aqueles que o adoravam como deuses. Os últimos construíram áreas de mineração para alimentar o Daimon com minérios, fazendo ele crescer e se tornar o Daimon preto que agora cobre metade da nação. O Musashi e seus amigos ficam abismados com essa revelação. O camareiro adiciona que derrotar o Daimon preto tem sido a ambição não realizada de todos os guerreiros nos últimos 150 anos. Se não for parado, eventualmente vai engolir todo o Inamoto. O Musashi está determinado a derrotá-lo rapidinho. A Tsugumi fica pensando como é que eles vão derrotar algo que ninguém conseguiu nos últimos 150 anos. O camareiro manda real que o Lorde, líder da aliança deles, tá pronto para acabar com o Daimon. Ele é um dos guerreiros mais fortes da nação, conhecido como um dos 5 grandes generais. Ele conta que derrubar o Daimon na ilha de Agi é crucial para acabar com o Daimon preto e convida o Musashi e a galera dele para se juntarem a eles, se tiverem afim. A Michiro e seu camareiro vazam, esperando encontrar eles lá. O Musashi e os amigos ficam lá, matutando no que acabaram de ouvir. A Tsugumi questiona se a irmã dela sabia sobre o Daimon, enquanto o Musashi pergunta pro Kojiro se o pai deles tinha alguma ideia. O Kojiro duvida, dizendo que não tinha nada sobre isso no pergaminho que o pai deixou. Para confirmar, o Kojiro dá uma checada no pergaminho do pai. A Tsugumi mete a boca no trombone dizendo que todas as equipes de guerreiros têm pergaminhos parecidos que registram os nomes e características dos Daimon. Isso faz o Musashi se perguntar por que o pai deles tinha isso. A Tsugumi lança a ideia de que o pai deles podia fazer parte de uma equipe, o que surpreende o Musashi e o Kojiro, que achavam que o pai deles não tinha conexões externas. O Kojiro fica preocupado se egoísta mudar de direção para buscar respostas sobre o passado do pai deles. A Tsugumi e o Musashi garantem que tá tudo bem, dizendo que apoiam totalmente a ideia. Finalmente, eles chegam ao oceano e ficam empolgados com a vista de tirar o fôlego. A Tsugumi avista uma fortaleza do outro lado com o emblema Yuzi. Empolgados, decidem checar, mas a esperança cai por terra quando são barrados na entrada, informados que o Lorde tá muito ocupado se preparando para a batalha para receber um guerreiro como eles. Olhando ao redor, eles notam o grande número de membros da aliança por perto. Quando perguntam a que equipe eles pertencem, o Musashi declara orgulhosamente a equipe Kenaki, enquanto o Kojiro adiciona que eles não fazem parte da aliança Yuzi. Isso rende uns olhares hostis dos outros guerreiros, e o Naoi, o moleque no comando, decide prendê-los para descobrir quem são. A Tsugumi e o Kojiro são encurralados e o Musashi tenta fugir, mas é parado por um guerreiro aleatório que o derruba com um chute, chamando ele de fraco. Um estranho helicóptero aparece, desce ostentando o brasão de Yuzi e todos se curvam, exceto o Musashi e o Kojiro, que não sacam a importância. O Naotora sai do monte, surpreendendo o Musashi. O Naotora finge não reconhecê-lo de primeira, indo dele antes de admitir que lembra do Musashi. Irritado, o Musashi chama ele de babaca, o que o Naotora acha engraçado, destacando a relação única deles. O status respeitado do Naotora como líder da equipe Taketo, um dos 5 grandes generais, impressiona o Musashi e o Kojiro, enquanto outros ficam pensando na maneira informal do Musashi com o Naotora. O doidão manda prender o Prota e os amigos dele, mas o Naotora salva o Prota e a galera dele, afirmando que trabalham para ele e prometendo resolver qualquer problema causado por eles. Um dos homens do Naotora manda o Musashi calar a boca quando ele queria negar, e o Naotora é escoltado para encontrar o Lorde Yuzi. O Musashi tenta insistir em ver o Lorde Yuzi também. O Naotora recusou levar o Musashi e seus amigos para o alojamento deles. Atravessando o rio com o guerreiro chamado Sonata, o Kojiro fica triste, mas o Musashi garante que eles vão descobrir o passado do pai dele. Mesmo assim, o Sonata adverte contra invadir,
dizendo que eles podem acabar encrencados na luta contra o Daimon. O Musashi tá tranquilo, tipo, sem estresse, mas o Sonata mostra a diferença entre o Daimon que eles já enfrentaram e o Ashi da Ilha Ji, que é 10 vezes maior. O Kojiro e o Musashi se assustam ao saber o quão forte é o Ashi, um dos terríveis filhos do Daimon Preto. O Yamamoto explica que eles precisam derrotar o Urshi para vencer o Daimon Preto, porque ele se fortalece com seus filhotes. É por isso que estão atrás do Urshi, uma missão que ninguém cumpriu em 150 anos porque é super perigosa. Ela avisa para ficarem longe disso, apesar dos avisos do Kojiro para se manterem seguros. Mas o Musashi é teimoso, determinado a encontrar o Lord Uzi. Atsugumi, usando seu laço, joga ele para dentro da fortaleza Uzi, impressionado com o tamanho dela. O Musashi encontra um cara sentado no telhado. Eles conversam sobre o castelo impressionante e os guerreiros, com o cara dizendo que sempre se lembra da família que espera por ele antes da batalha. O Musashi pergunta se ele é um guerreiro e o cara responde de forma enigmática, tecnicamente questionando a idade do Musashi e expressando o desejo de proteger guerreiros jovens como ele, especialmente na batalha que vem aí. Ele então veste sua capa, deixando o Musashi pensativo sobre sua verdadeira identidade. O Naoi chega, chamando o cara de Lorde, revelando que ele é o Lord Uzi. O Musashi está prestes a falar quando Naoi o interrompe, revelando que o Musashi é um forasteiro. O Musashi tenta se explicar, mas o humor do Lord Uzi muda e o Naoi declara que invadir é motivo para execução. O Musashi entra em pânico, mas o Lord Uzi mostra clemência por causa da associação com Naotora, ordenando que o Musashi seja levado para o quartel como punição, alistado à força. Os amigos do Musashi se preocupam com o destino deles. O Kojiro teme morrer sem saber sobre sua família, mas o Musashi os tranquiliza. O plano deles é interrompido quando recebem roupões para vestir e são separados. O Musashi se prepara mentalmente ao entrar no quarto designado, determinado a não ser subestimado. Ele sorri, usando sua habilidade especial para ler o ambiente e determinar sua hierarquia, uma habilidade aprimorada por sua criação difícil. Observando as facções do quarto e suas interações, ele percebe que essa é sua primeira verdadeira interação e sua chance de se afirmar, moldando seu futuro entre eles. Conforme as tensões aumentam entre os guerreiros, um sugere ousadamente que o mais forte entre eles deve assumir o comando. Outros concordam e recomendam o guerreiro que tinha derrubado Musashi antes. Um marrento chega e se apresenta como Katsumi, filho do chefe do clã Amako. O guerreiro recomendado chega e se apresenta como Akiro do clã Shimazu. O Katsun zomba da linhagem do Akiro, insinuando que ele pode não ser o primogênito e foi enviado para a batalha devido à possível ilegitimidade. O clã Shimazu ri e chama o clã Amako de fraco. O Akiro rebate, questionando as intenções do Katsumi, que poderiam ser restaurar a glória de seu clã decadente através da batalha, aumentando ainda mais a discussão. O Musashi observa até que a Michiro toca no ombro, revelando-se e expressando preocupação pela segurança dele na batalha que se aproxima. Logo se torna uma disputa sobre quem será o líder. Somando confiança, o Musashi decide entrar na disputa. Eles inventam um jogo onde os combatentes usam o lado cego das suas espadas para lutar, assim evitando violar o código guerreiro. A regra é: o último homem em pé ou quem for expulso da linha perde. O duelo começa e o Katsumi mira nele primeiro. O Musashi surpreende geral ao bloquear todos os ataques, deixando o Akiro boquiaberto. Aí o Akiro parte para cima, mas o Musashi consegue bloquear fácil, chocando o Akiro. Os dois adversários tinham subestimado a habilidade do Musashi. O Katsumi manda 3 golpes com a espada, mas o Musashi bloqueia todos. O Musashi tá amarradão, sentindo aquela adrenalina boa ao colocar suas técnicas de espada em prática. Quando as espadas dele se chocam, o Katsumi fica admirado por ver como o Musashi consegue acompanhar. Com a lâmina no sapato, o Akiro chuta o Musashi, mandando ele direto na parede. O Musashi fica chocado ao descobrir a tática em comum do Akiro. Confuso, ele observa o Akiro girando no ar, o que torna difícil prever seus ataques. Os movimentos rápidos do Akiro lembram os de uma fera, e embora o Musashi consiga bloquear alguns golpes, o Akiro acaba o dominando e o joga no chão várias vezes. O Musashi percebe a força imensa do Akiro ao ser derrotado junto com o Katsumi. Apesar de querer continuar lutando, o Akiro declara o combate encerrado, dizendo que o Musashi ultrapassou os limites. Respeitando a decisão do Akiro, o Musashi estende a mão, reconhecendo como comandante da unidade. Ele ajuda o Katsumi a se levantar, chamando-os de camaradas, e discretamente, celebrando os modos guerreiro que aprendeu. Apesar de não gostar do Akiro, o Musashi ainda oferece a mão em sinal de amizade. O Akiro aceita o aperto de mão, mas sugere cinicamente que as ações do Musashi são movidas por interesse próprio, buscando um bom posicionamento na unidade. O Musashi nega veementemente, mas as palavras do Akiro deixam incrédulo. Num giro surpreendente, o Akiro anuncia publicamente tanto o Musashi quanto o Katsumi, acusando-os de egoísmo e falta de capacidade para liderança. Chocados, o Musashi e o Katsumi só conseguem ouvir. O Akiro reúne o grupo e anuncia que estão partindo para a Ilha Ji no dia seguinte, que os líderes da aliança deram a ele o comando total do esquadrão, e quem desobedecer será punido. O Musashi percebe a tensão na
sala e levanta a mão, sugerindo que pode haver uma maneira melhor de fazer as coisas, já que todos parecem com medo de falar. O Akiro descarta a ideia, afirmando que só precisam seguir ordens. O Musashi discorda, defendendo a comunicação aberta entre os guerreiros. O Akiro fica com nojo e encerra a reunião. O Musashi tenta conversar com ele, mas seus camaradas o aconselham a desistir, o lembrando de que os guerreiros seguem ordens sem questionar. Desanimado, o Musashi corre para encontrar seus amigos, só para descobrir que eles estão curtindo a nova unidade. O Kojiro compartilha como inicialmente queria ir embora depois de descobrir sobre seu pai, mas agora sente que ficar é a escolha certa. A Tsugumi sente que estão esquecendo algo ou alguém, mas eles ignoram. Ouvindo isso, o Musashi fica de coração partido ao perceber que seus amigos parecem ter esquecido dele. No dia seguinte, enquanto o navio navega para a ilha Ji, tudo começa calmo. Porém, logo monstros menores emergem do oceano, cercando seus navios. Eles recebem ordens para assumir formações de combate. O Musashi tenta usar sua tática usual de mirar no chifre. O Musashi fica bolado quando a energia da lâmina é refletida em vez de quebrar o chifre do Daimon. Ele então sobe no Daimon e tenta quebrar o chifre com sua espada, mas é muito duro. Ele tá tão focado nisso que nem percebe outro Daimon se aproximando por trás. Quando ele acha que tá ferrado, uma luz vermelha corta o chifre do Daimon que ele tá montado e depois corta o chifre do outro Daimon. É o Naui, um dos 3 dragões do Yuga, os melhores lutadores deles. Ele e mais 2 absorvem os poderes dos Daimons, mas mais Daimons continuam aparecendo no oceano, balançando os navios. A galera começa a ficar com medo, mas o Naui manda todo mundo ficar tranquilo, prometendo que vão derrotar todos os Daimons logo. O Musashi também tenta tranquilizar a galera, mas ninguém dá ouvidos. O Naui usa sua energia da lâmina para prender os Daimons juntos e então quebra os chifres deles um por um, eliminando todos os Daimons. Os guerreiros começam a acreditar que podem vencer com o Naui liderando. O Musashi fica impressionado com a força do Nia, o que inspira todo mundo a erguer suas espadas juntos. O Naui fala que quebrar os chifres dos Daimons sozinho é difícil, mas quem ainda quiser lutar que dê um passo à frente. O Akiro avança e quebra um chifre. O Musashi fica se perguntando como ele conseguiu fazer isso, e outro guerreiro explica que o Akiro está usando a energia da equipe, não só a dele. O Musashi lembra da deusa fazendo algo parecido, reunindo a energia de todos para formar uma força poderosa. Essa habilidade, única dos humanos, permite que eles unam forças para se fortalecer e derrotar inimigos. O Naotora e o Yuzi conversam casualmente, pois se conhecem desde criança. O Yuzi revela que encontraram a deusa obsidiana, surpreendendo Naotora. Ele explica que se conseguirem usar o poder dela, podem mudar o rumo da batalha, mas seus inimigos, sabendo disso, podem tentar sabotá-los. O Yuzi teme que o inimigo possa ter espiões dentro da aliança deles e designa um camarada para encontrar e eliminar esses espiões. O Naotora decide deixar a cidade para chamar reforços. O Musashi se sente envergonhado enquanto o grupo zomba da sua falta de coordenação no combate com a espada. Ele percebe que é o único que não está sendo útil na batalha e se sente envergonhado por pedir para participar da próxima vez. O Akiro rotula como um soldado inferior e o grupo concorda em ignorá-lo, sugerindo que ele deveria ir embora. O Musashi fica bolado, pensando que talvez eles estejam certos. Naquela noite, ele se prepara para ir embora quando o Katsumi o encontra. O Katsumi aconselha-o a ficar, notando o apoio do Musashi a eles, apesar de se sentir envergonhado pela falta de habilidade. Motivado pelas palavras do Katsumi, ele agradece e pergunta por que o Katsumi quer liderar o esquadrão. O Katsumi compartilha que a ilha Ji era sua cidade natal até que os Daimons invadiram, inspirando-o a recuperá-la. O Musashi reflete sobre seus próprios motivos para lutar, percebendo que não tem sido útil e se sentindo frustrado. Na manhã seguinte, na chamada de presença e verificação da unidade, o esquadrão do Akiro está com uma pessoa a menos, pois o Musashi está ausente. No entanto, ele surpreende a todos ao aparecer, se apresentando para o serviço. As meninas e a Michiro ficam felizes em vê-lo, embora ele ainda não tenha certeza do motivo pelo qual está lutando. Se for pelo Kojiro e pela Tsugumi, ele está disposto a suportar o constrangimento e continuar treinando, agradecendo ao Katsumi pelo conselho. Enquanto o Musashi começa o treinamento sobre como canalizar uma lâmina Kitu, o Katsi fica sério e mandão, gritando com ele por segurar a espada incorretamente. O Musashi fica surpreso, pois esse não é o Katsumi gentil que ele conhece. Enquanto isso, a Michiro, observando-os com seu véu, secretamente transmite informações como uma espiã na ilha Ji. Um membro dos Cães Negros, o Yatarou, discute seus planos. O Ashi, o Daimon, que esgotará todo o minério da ilha em 5 dias. Antes disso, ele pretende adquirir a deusa obsidiana. Eles mostram a imagem do Musashi, questionando por que a deusa escolheu um hospedeiro aparentemente fraco. Sua transmissão é interrompida pela Michiro, que é na verdade a filha do Yatarou. Ele a elogia pelas informações úteis sobre a aliança e Uzi a lembra de sua verdadeira missão de encontrar e eliminar o hospedeiro da deusa obsidiana. A Michiro concorda, escondendo suas emoções conflitantes. Ela relembra o desejo do pai de ter uma arma poderosa, e como ele a nomeou sua 30ª milésima filha. Depois que ela manifestou uma espada rara, ela se sente obrigada a seguir a missão do pai para manter seu valor. A Michiro tá meio na bad, tentando lidar com o que ela tá sentindo pelo Musashi. Enquanto isso,
O treino do Musashi segue firme e o Katsumi sugere que ele pratique a energia da espada em outra pessoa. Ele chama Mishiro para treinar com ele, sentindo que pode se conectar com ela. Ela fica feliz em ajudar. O Katsumi e seus subordinados duvidam que vai dar certo, mas para surpresa de todos, a Mishiro consegue lançar sua energia de espada no Musashi, que consegue capturá-la. Os dois sorriem, mas de repente cristais negros emergem dos corpos deles e suas energias se fundem num único cristal negro que começa a voar sobre a fortaleza, assustando todo mundo lá embaixo. Dentro do cristal, a Mishiro conta para o Musashi que o pai dela sabe da situação deles e que eles precisam fugir. Lá fora, os guerreiros lutam para conter o cristal poderoso. A Kuroko entra em cena, usando sua energia de espada para criar uma gaiola em volta do cristal e depois encolhê-la para minimizar o movimento. Os guerreiros elogiam a habilidade dela, reconhecendo-a como a mestra de captura da equipe Yuzi. Quando a gaiola some, a Mikaru e o Musashi são revelados, e os guerreiros os cercam. O Lord Yuzi e a Kuroko se aproximam. A Kuroko revela que a Mishiro é suspeita no incidente de espionagem envolvendo os cães negros e sugere interrogá-los. Percebendo que podem descobrir que o Musashi é o hospedeiro, a Mishiro precisa agir rápido e sussurra pro Lord Yuzi. A Kuroko ordena a detenção da Mishiro, fazendo o Musashi protestar. No entanto, o Yuzi manda prender o Musashi, acusando de ser o espião. Isso deixa a Mishiro aterrorizada e choca o Musashi, amarrado e atado a uma cruz no centro da área. O Musashi proclama sua inocência, mas seus apelos são recebidos com silêncio. O Kojiro e a Tsugumi gritam em defesa do amigo, prometendo libertá-lo. Enquanto isso, a Mishiro observa de longe, jurando salvar o Musashi logo. Usando o poder do cristal negro, ela tenta resgatá-lo, mas sem saber, cai na armadilha da Kuroko. A reação do cristal revela a localização exata do Yataro na ilha Ji. O Lord Yuzi anuncia o plano de invadir a ilha, derrotar o Daimon e capturar a cabeça do Yataro. Enquanto a aliança se prepara para o ataque na ilha, o Lord Yuzi faz um discurso detalhando a missão de derrotar o Daimon Negro. Ele explica sobre a muralha de defesa formidável do Arashi e a necessidade de cortar seus 8 chifres para garantir a vitória. Quem conquistar um chifre será recompensado com uma cidade pela família Yuzi. No entanto, o Naoi os coloca em funções de espera, até que o Prota e a Mishiro sejam liberados, o que provoca raiva na equipe. O Akiro se afasta, com a intenção de resolver o problema. Enquanto isso, Anko resgata o Musashi incapacitando seu guarda. O Musashi fica aliviado ao vê-la, mas fica desconfiado quando ela aponta a espada para ele, apenas para usá-la para libertá-lo. Grato pela ajuda, o Musashi agradece e veste sua túnica. Curioso sobre o incidente do cristal negro, ele começa a questioná-la, mas a conversa é interrompida pela entrada do Akiro. O Musashi sorri para o Akiro, esperando ajuda, mas fica surpreso quando o Akiro aponta sua espada para ele. O Akiro declara sua intenção de fazer o Musashi relatar suas origens e provar que ele não tem ligação com o clã Shimazu. O Musashi questiona a lealdade do Akiro a causa deles. O Akiro tem estado preocupado, contemplando o plano do pai de substituí-lo e seus irmãos pelo filho de uma nova concubina como herdeiro, suspeitando que o pai quer eliminá-los na batalha da Ilha Ji. Os caras acreditam que podem se provar derrotando um dos chifres do Arashi. Enquanto o Musashi fica pensando no silêncio do Akiro, de repente, criaturas Daimons atacam, chamando a Mishiro de irmã e dizendo que querem ajudá-la. O Musashi fica confuso com a capacidade dos Daimons de falar. Os irmãos Daimons revelam o envolvimento da Mishiro numa missão para recuperar a deusa obsidiana. O Musashi tenta entender, mas a Mishiro fica calada, fazendo com que ele comece a questioná-la. Antes que ela possa responder, os Daimons expõem o segredo dela, acusando-a de planejar finalizar o Musashi para recuperar a deusa. O Musashi defende a Mishiro, se recusando a acreditar nas acusações, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto, a Mishiro admite a verdade, partindo o coração do Musashi. Enquanto a Mishiro continua chorando, os Daimons ficam confusos, sugerindo que ela está apaixonada. O Musashi fica incrédulo até que cristais negros emergem do corpo da Mishiro, revelando um holograma do pai dela, o Yataro. O pai dela a elogia, mas ela sabe que machucar o Musashi só para ganhar a aprovação dele é errado. Ele diz para ela terminar a missão e depois desaparece, deixando seus irmãos pressionando-a a obedecer, ou ela não será aceita de volta pela família. O Musashi lembra de quando foi pressionado pela própria família a jogar a pedra. Um dos irmãos da Mishiro tenta atacar o Musashi usando a Mishiro, mas ele se defende e liberta a Mishiro. Ele pega a mão dela e foge com ela, entendendo o desejo dela de ser valorizada pela família, o que faz a Mishiro perceber por que ela ama o Musashi. Os irmãos comandam os Daimons para atacar, acreditando que a Mishiro os traiu. Quando um Daimon avança no Musashi, a Mishiro se joga na frente, usando seus cristais negros para protegê-lo. O Daimon morde ela forte, causando dor nela enquanto seus irmãos se juntam para atacá-la. O Musashi implora desesperadamente para eles pararem, até que outros guerreiros, incluindo Naoi e o Kiroko, chegam para lutar contra os Daimons. O Naoi fica chocado que os Daimons podem falar e nota que suas partes cortadas começam a regenerar. A Kuroko e o Naoi ficam surpresos ao ouvir os Daimons falando sobre a deusa obsidiana estar presente. O Musashi tenta acordar a Mishiro, mas ela está irresponsiva. Apesar de descobrir que ela é uma espiã, o Musashi se recusa a deixá-la morrer. A Kuroko se aproxima com sua espada, mas em vez de atacar,
Ela usa sua energia da lâmina para prender a Michiro e parar o sangramento. Ela tranquiliza o Musashi, dizendo que não finalizou a Michiro e que a energia vai ajudá-la a se recuperar. Grato, o Musashi pergunta por que ela ajudou, mas a Kuroko apenas sorri para ele, sugerindo que se tornem amigos, o que o Musashi acha estranho. O Nao e os outros derrotam os Daimons, deixando apenas os 3 irmãos. 2 deles se movem para devorar a irmã mais velha para se tornarem mais fortes, chocando o Musashi e os guerreiros. Os irmãos afirmam que é para eles se tornarem mais fortes. O Yataru aparece no holograma novamente, dizendo que crianças incapazes se tornam comida para os capazes, o que é a forma de propagação da família deles. O Musashi se pergunta que tipo de família doida eles são. Os 2 irmãos se fundem em um Daimon enorme. Quando Naoi ataca, seu ataque é desviado por um escudo que eles colocam, algo que o Orochi pode fazer. Os Daimons revelam que o pai deles fez seus corpos incríveis incorporando sangue de Orochi neles. Mais Daimons começam a aparecer e voar para a cidade para devorar as pessoas. Os guerreiros correm rapidamente para proteger a cidade, e o Musashi se preocupa com todos, incluindo Kojiro e Yatsugumi. Os Daimons já destruíram parte da cidade e estão indo atrás das pessoas. O Naoi pede que os homens o sigam para afastá-los e defender o castelo. O Musashi quer ir também. Enquanto a Kuroko leva a Mikaru, ela manda o Musashi ficar de boa porque precisa proteger ambos. O Musashi pergunta o motivo, mas a Kuroko diz que os detalhes podem esperar, ele só precisa ver como o clã Yuzi luta. Os irmãos Daimons desviam dos ataques dos guerreiros sem esforço e zombam da fraqueza deles. O pai deles reaparece, incitando-os a conquistar a fortaleza e recuperar a deusa obsidiana, ordenando também a eliminação da Michiro, chamando-a de falha e defeituosa. O Musashi fica revoltado com isso, refletindo sobre o desejo da Michiro por aprovação, enquanto o pai justifica suas ações como seleção natural. O Musashi o condena como um monstro. O pai argumenta que o canibalismo é a maneira da natureza de garantir que apenas os mais fortes sobrevivam, sugerindo que o Musashi pode se identificar com a luta por aceitação. Ele compara isso ao guerreiro, afirmando que eles concentram poder em um indivíduo à custa dos outros, monopolizando a força. O Musashi contesta isso, mas a Kuroko insiste que é verdade, citando a habilidade do Lord Yuzi de coletar toda a energia de lâmina deles, mas também compartilhá-la com seus camaradas. O Yuzi demonstra isso fortalecendo os traços físicos de seus aliados usando as propriedades únicas das lâminas Kitu amarelas. À medida que o Yuzi compartilha seu poder, o Musashi fica confuso até a Kuroko explicar como os usuários da lâmina Kitu amarela podem manipular propriedades energéticas para outras pessoas. O Yuzi diz ao Yataru que, ao contrário dele, quando acumula poder, ele o compartilha com seus camaradas, enfatizando o valor da união e do apoio. Inspirados pelas palavras do Yuzi, os homens empoderados enfrentam corajosamente o inimigo, atacando os irmãos Daimons com velocidade e coordenação notáveis. O Naoi repreende os irmãos por suas queixas, e quando o irmão tenta mordê-lo, o Naoi se defende. A irmã tenta atacar o Yuzi, mas é rapidamente contida por um laço amarelo. O Musashi fica maravilhado com o aprimoramento físico da equipe Lee, mas a Kuroko esclarece que não é apenas o aprimoramento, mas também a habilidade deles de vincular energia de lâmina. Ela explica que isso requer confiança e coordenação, com o Yuzi formando cadeias mais longas devido aos fortes laços familiares e à liderança do Lord Yi. Os homens formam um dragão com sua energia vinculada e, liderados pelo Lorde, derrotam com sucesso os irmãos Daimons. No entanto, Kuroko e o Lord Yuzi ficam intrigados sobre como o inimigo violou sua barreira protetora. O Shirou aparece, admitindo que os deixou entrar e pretende levar a espada do Hyuga. Ao tentar fugir, Kuroko e os guerreiros imobilizam o Shirou usando seu circuito energético. O Naoi está prestes a atacar o Shirou, mas sua conexão começa a enfraquecer com a súbita aparição do Seiroku, um usuário de energia amarela e companheiro do Shirou, anunciando sua intenção de erradicar a equipe Yuzi, rompendo suas conexões e deixando-os vulneráveis. O Seiroku declara que agora estão presos e não podem contar com sua força usual de união. Ele pede ao Shirou para acabar com eles, mas o Shirou se recusa, expressando seu entusiasmo em ver o Musashi novamente notando a Michiro, a quem ele diz sentir como se fosse a deusa obsidiana. Ele diz que eles conversarão depois e foca nos guerreiros ao redor. O Musashi se preocupa com os poderes do Shirou e teme pelos seus amigos e camaradas. No entanto, em vez de atacar, o Shirou cria uma fenda sob o Musashi e a Michiro, teleportando-os. Para o horror do grupo, eles se encontram trocados com uma parte da ilha, com a cabeça do monstro Arashi emergindo de outro quadrado no céu. Nesse espaço estranho, o Musashi encontra o Yataru, que revela que estão numa parte profunda da ilha G. Reconhecendo a voz como do pai da Michiro, o Musashi se recusa a entregá-la. O Yataru saca sua espada, pretendendo acabar com o Musashi e recuperar a deusa obsidiana. O Yataru menciona que o último hospedeiro nunca informou nada ao Musashi. O Musashi pergunta se ele conhece o pai do Kojiro. Parece que o Yataru não conhece o pai do Kojiro. Enquanto o Yataru se prepara para atacar, a Michiro acorda e segura o Musashi. O Yataru manda ela segurar o Musashi firme, mas a Michiro implora pela vida dele, admitindo seus sentimentos conflitantes. Ela
percebe que não consegue machucar o Musashi porque a ideia de perder ele é insuportável. Apesar de não ter memórias felizes com ele, a Michiro ainda quer ajudar e fazer o Musashi feliz, sem recorrer à violência. O Musashi percebe que o Yatarou, apesar de ser mau, ainda é importante para Michiro como pai dela. O Yatarou guarda a espada, surpreendendo a Michiro, e pergunta sobre o plano dela. Ela expressa sua determinação em extrair a deusa obsidiana sem machucar o Musashi, ganhando elogios do Yatarou pela sua paixão pela pesquisa. Eles se abraçam, mas o Musashi acha a expressão do Yatarou suspeita. Realmente, o Yatarou tenta ferir a Michiro, mas o Musashi intervém a tempo, chutando o Yatarou para longe. O Yatarou se despede da Michiro, e ela imediatamente se transforma em pedra e cai no chão. Enquanto isso, o Seiroku continua causando estragos na fortaleza Yuzi. Onaui ordena a evacuação das pessoas e tenta segurar o Seiroku, que usa seus poderes para ferir ele e tirar seu título de lutador dragão. O Shiro fica impaciente, dizendo que a recuperação da deusa obsidiana já deveria ter sido completada. O Musashi confronta o Yatarou, querendo saber o que ele fez com a Michiro. O Yatarou explica que apenas a silenciou e a forma de pedra é a natureza verdadeira dela. Ele revela que a Michiro é uma Daimon criada com parte do Arashi, pretendida para ser uma descendente superior, mas considerada um fracasso por sua falta de poderes notáveis. Lembrando de suas próprias experiências de ser chamado de inútil pela família, o Musashi defende a Mikaru, dizendo que ela é gentil e trabalhadora, e implora ao Yatarou para não abandoná-la. O Yatarou admite que a Michiro é especial e a traz de volta à vida. A Mikaru é restaurada, mas com as memórias apagadas. Ela pergunta quem é o Musashi e quem ela é. O Yatarou explica que ela é a Mikaru. O Musashi fica preocupado e pergunta o que o Yatarou fez. Ele admite que apagou as memórias dela, dizendo que as emoções e sentimentos eram obstáculos para a lealdade dela. A Michiro corre para o lado do Yatarou, aconchegando-se feliz ao lado do pai. Consumido pela raiva, o Musashi bate de espadas com o Yatarou, mas o Yatarou leva a melhor, lançando o Musashi para longe. O Musashi percebe que não pode usar energia de espada a menos que seja a sua própria espada. O Yatarou cria um anel de lâmina e mira a energia no Musashi, enquanto a Michiro continua torcendo pelo pai. Isso enfurece o Musashi, que se recusa a aceitar e tenta atacar o Yatarou novamente, mas é facilmente repelido. O Musashi fica mais fraco e o Yatarou está prestes a golpeá-lo, quando a Michiro perfura por trás com seus cristais. Ela brevemente lembra o nome do Musashi antes de esquecer novamente. O Yatarou a afasta, advertindo-a contra a desobediência e ameaçando apagar suas emoções mais uma vez, ao qual ela concorda chorosamente. Enquanto o Musashi é teleportado porque a técnica do Shiro está acabando o tempo, ele chama pela Michiro, que está em lágrimas. A equipe Teiki invade a barreira na fortaleza para salvar as pessoas. Onaui leva o Musashi e seus amigos para um porão abaixo do castelo Yuzi, revelando que precisam do poder da deusa obsidiana dentro do Musashi para derrotar o Daimon. O Kojiro sugere voltar, não querendo arriscar suas vidas. Onaui tranquiliza a galera dizendo que eles não são obrigados a lutar. Ele reconhece o item embrulhado que a Tsugumi tem carregado como a espada do Musashi e entrega para ele. O Musashi descobre que eles planejam usar a espada para salvá-lo da execução e escapar juntos. Onaui reconhece que o Musashi tem ótimos amigos, mas enfatiza a necessidade de salvar seus próprios amigos, o que exige confrontar o Arashi e os guerreiros inimigos. O Musashi concorda, garantindo ao Kojiro que não é só por ele agora. Com todos a bordo, eles avançam e chegam a uma porta que se abre para o esconderijo da equipe Yuzi, onde o segredo da deusa obsidiana reside. O Musashi e o Kojiro estão finalmente à beira de descobrir todos os segredos ocultos. Segundo antigos pergaminhos, em uma época em que a humanidade lutava contra os daimons, uma mulher misteriosa concedeu a primeira lâmina que tua ao mundo. Ela possuía domínio sobre toda a energia da lâmina canalizada das espadas, ganhando o título de deusa obsidiana. Mesmo após sua morte, sua alma habitava indivíduos com seu poder adormecido dentro deles. Onaui explica que o Musashi poderia potencialmente aproveitar esse poder para unir todos os guerreiros em Inamoto. No entanto, o Musashi lembra que a deusa havia indicado que ele não seria capaz de empunhar o poder dela. Inabalável, Onaui apresenta uma caixa contendo um tesouro acreditado para desbloquear o poder da deusa. O Kojiro questiona a disposição do Nain em dar tal tesouro de graça. Onaui afirma que eles devem usá-lo para derrotar o Arashi e resgatar seu Lorde capturado. Incapazes de conectar sua energia de espada devido ao poder do Seiroku, eles devem agir proativamente. Apesar de se sentir envergonhado por solicitar tal poder por motivos pessoais, Onaui enfatiza a importância de salvar seus amigos e o Lorde. O Kojiro e a Tsugumi expressam seu entendimento, tranquilizando Naui de que não há vergonha em proteger suas famílias. O Musashi pergunta se ele realmente pode derrotar o inimigo com o tesouro. Onaui revela que as figuras enigmáticas que eles chamam de cães negros são também conhecidos como os obsidianos. Esses guerreiros empunham lâminas que Tui serviram os daimons, aterrorizando a terra por séculos ao finalizar outros guerreiros. O Musashi decide confrontar e derrotar os cães negros, aceitando o tesouro. Onaui lhe entrega um cálice cheio com o líquido da deusa, explicando que consumi-lo transformará o corpo do Musashi. Ele hesita, achando a ideia repulsiva, mas Umi insiste, forçando-o a beber. O Musashi começa a convulsionar, mas depois para abruptamente, alegando se sentir bem. Decepcionado pela falta de resultado, eles partem com Onaui pedindo desculpas por elevar suas esperanças. Após uma intensa e dura batalha contra o poderoso monstro dragão Arashi, eles finalmente unem suas forças contra o inimigo na ilha e derrotam o temido dragão Arashi, deixando
deixando para trás uma espada. Eles descem a montanha. O Musashi espera encontrar a Mishiro, porém, eles ficam chocados ao descobrir que o interior inteiro de uma montanha foi esvaziado. Descendo mais, eles veem uma espada negra flutuando no meio e uma entidade emerge ao lado dela, agarrando a espada. A cabeça do pai da Mishiro aparece no céu, apresentando-se como o Yataru. Ele declara que se fundiu com o Orshi, contendo seu poder dentro de si mesmo. A entidade ao lado da espada negra é revelada como o novo corpo do Yataru, com a espada sendo a Mishiro. O Yataru explica que usou uma arte proibida para transformar a Mishiro em uma espada Kitu, criando a deusa obsidiana como uma espada larga. A espada brilha com um olho aparecendo nela, e o Yataru ri sinistramente. Embora hesitem em acreditar, o Musashi sente que a espada é realmente a Mishiro. Quando um dos guerreiros se aproxima arrogantemente do Yataru, ele revida apontando sua energia de espada para ele, quase o eliminando. Se não fosse pelo escudo criado por outros guerreiros, o Yataru os adverte para não o subestimarem, levando o Lord Yuzi a comandar os guerreiros para atacar com toda a força. No entanto, o Yataru rapidamente elimina todos os guerreiros prestes a atacá-lo com apenas 2 golpes. Quando o Prota ataca, o Yataru bloqueia o golpe, afirmando que a Mishiro é sua criação perfeita. A Mishiro grita, expressando sua discordância com as ações do Yataru. No entanto, o Musashi sente seu poder diminuindo, pois está sendo absorvido pela Mishiro. O Yataru revela que a Mishiro possui o mesmo poder da deusa obsidiana, permitindo-lhe absorver energia da lâmina também. Ele ergue sua espada, puxando toda a energia das espadas dos guerreiros e formando uma constelação no céu, espelhando as ações da deusa obsidiana. O Yataru então libera o poder da Mishiro, causando devastação que alcança a fortaleza Yuzi e destrói montanhas em seu caminho. O Prota está determinado a alcançar a Mishiro, apesar de seu estado atual. No entanto, o Yataru descarta suas tentativas, alegando que a Mishiro foi renovada como a espada perfeita e agora é sua ferramenta. O Musashi percebe que essa não é a Mikaru que ele conhece e ama. Conforme a mente da Mishiro começa a entrar em conflito, ela expressa sua confusão e arrependimentos, dividida entre ser a ferramenta perfeita do pai e ser ela mesma. O Yataru insiste que a Mishiro deve permanecer sem emoções como a espada perfeita, mas o Musashi discorda, afirmando que a velha Mishiro ainda existe dentro dela. O Yataru levanta sua espada para atacar o Musashi, mas o Naotori intervém, dando ao Musashi e seus amigos uma chance de se reagruparem. O Yuzi, armado com uma espada, empresta poder ao Naotori e ao Naoi, que atacam o Yataru com grande velocidade, mas ele os nocauteia. O Yuzi anuncia que enfrentará o Yataru sozinho para ganhar tempo para os outros escaparem. No entanto, o Yataru ataca implacavelmente, ferindo todos os guerreiros. Conforme o Yataru se prepara para atacar o Musashi e seus amigos, o Kojiro bloqueia o ataque. De repente, o tempo congela. O Musashi vê a jovem Mishiro em uma abertura no ar e a chama. Ele entra no momento congelado e é transformado em sua versão mais jovem. Rastejando em direção a Mishiro, ele a pergunta por que ela se recusa a se lembrar dele. A Mishiro revela suas memórias dolorosas, mostrando a ele o sofrimento que suportou quando seu pai a rejeitou como falha. Seu choro quando ela implorou para que o pai voltasse e prometeu fazer qualquer coisa para fazê-lo ficar. Enquanto a Mishiro e o Musashi compartilham sua conversa sincera, eles encontram consolo na companhia um do outro, percebendo que ambos têm um vazio dentro deles. A Mishiro confessa que sempre se lembrou do Musashi e admite seus sentimentos por ele, trazendo um sorriso radiante ao rosto dele. Ela relembra seus encontros passados e o calor que encontrou em sua presença. O Musashi estende um convite a Mishiro, sugerindo que embarquem juntos em uma jornada para descobrir tesouros. Ele reconhece que seus vazios podem não ser completamente curados, mas eles podem encontrar consolo e alegria nos tesouros que descobrem pelo caminho. A Mishiro aceita sua oferta e o Musashi a puxa para fora da esfera negra. Ao emergirem, eles se encontram transformados em suas versões adultas, vestindo a mesma roupa que usavam durante seu primeiro encontro. A Mishiro compartilha com o Musashi que agora se lembra dele claramente, enquanto os arredores começam a desmoronar. A Mishiro explica que o tempo está começando a fluir novamente e ela deve enfrentar seu pai para se libertar do controle dele. Ela revela que o Musashi pode ajudar destruindo a pedra negra na posse do pai dela, a pedra que ele usou para transformá-la em uma espada Kitu. O Musashi concorda e a Mishiro tranquiliza de que seus poderes despertaram, concedendo-lhe a capacidade de empunhar os poderes da deusa obsidiana. A Mishiro mostra ao Musashi 5 portas coloridas que representam as facetas do poder da deusa obsidiana, indicando que com o sangue que ele consumiu, ele agora possui seus poderes. O Musashi sente seu corpo pulsando com energia enquanto a deusa aparece diante dele, perguntando se ele está pronto para lutar com o poder dela. O Musashi aceita. Conforme o tempo retoma seu fluxo, toda a energia da espada dos guerreiros, incluindo os poderes do Yataru, começa a ser atraída para o Musashi, criando uma constelação no céu. O Yuzi explica que o Musashi tem apenas 1/5 do poder da deusa, porque ele só bebeu 1/5 do sangue dela. Eles se enfrentam com espadas, e na luta entre o Musashi e o Yataru, este último leva a melhor e corta a mão esquerda do Musashi, se preparando para um golpe final. Porém, o Musashi surpreende ele, bloqueando a lâmina só com a ponta do dedo, revelando que toda a energia das lâminas foi canalizada para seu corpo, e então desfere uma sequência poderosa de socos, derrubando o Yataru. A pedra negra surge do corpo do Yataru e o Musashi se prepara para destruí-la, mas o tempo congela mais uma vez, e a Mishiro pede para falar com o pai dela primeiro. Apesar de hesitar, o Musashi incentiva a Mishiro a expressar seus pensamentos. O Yataru fala primeiro, questionando a resolução
da Michiru de traí-lo e lembrando-a do sonho compartilhado de se tornarem seres poderosos. A Michiru, no entanto, expressa seu desejo pela feição do pai, mas ele insiste que eles são parecidos em suas aspirações. A Michiru finalmente desiste, percebendo que o Ryotaro não pode entendê-la, e pede ao Musashi para destruir a pedra. O Musashi concorda, mas a Michiru revela que seu corpo desaparecerá se a pedra for destruída. O Musashi luta para aceitar isso, mas a Mikaru insiste que é o melhor resultado para todos. O Luto diz que ela não desaparecerá com ele, mas é tarde demais para ele, pois ele desaparecerá devido à arte proibida que usou. O Ryotaro vê como a Michiru está triste por perdê-lo e finalmente começa a entender os sentimentos da Michiru, percebendo que tudo que ele sempre quis foi alguém para estar com ele, vindo de sua solidão na juventude. A Michiru expressa sua tristeza por ele, apesar de tudo. O Ryotaro entende que eles não são iguais e que a Michiru merece ser libertada de suas correntes. Em um momento comovente, o Ryotaro olha nos olhos da Michiru pela primeira vez, e a Michiru se despede dele com um sorriso enquanto a pedra é destruída e o Ryotaro é derrotado. A Michiru expressa sua gratidão ao Musashi por dar-lhe a coragem de ser ela mesma. Depois da luta para conseguir a Ilha Baji, eles ainda estão de olho na Michiru. Ela não tá numa cela, mas trancada num quarto. Tudo porque o Musashi não era contra colocá-la numa cela. O Kojiro e a Tsugumi conversam com o Lord Uzi, que conta sobre o selo no pergaminho do pai do Kojiro. O selo pertence ao pai falecido dele, mas parece que o pai do Kojiro não fazia parte da equipe Uzi, já que o nome dele não tá nos registros da família. Talvez ele só tenha andado com eles por um tempo, mas o Kojiro não parece chateado por não saber muito sobre seu pai. O Uzi nota as duas espadas do Kojiro, e o Kojiro diz que uma foi um presente do seu pai, lembrando-o dos ensinamentos do pai. O Uzi diz que vai pedir aos outros grandes generais para descobrir mais sobre o pai do Kojiro, pois ele pode ser alguém importante. O Uzi revela que concordou em fazer tudo isso porque o Musashi pediu, já que ele teve uma reunião com o Musashi para pedir ajuda para derrotar os caras maus. Ele diz que o Kojiro terá que beber o sangue da deusa, que está com os outros grandes generais. A Kuroko adverte que isso pode ser perigoso. O Uzi diz que é essencial vencer o inimigo. O Musashi concorda, mesmo sem ser obrigado. Quando o Uzi pergunta o porquê, o Musashi simplesmente diz que tem seus motivos. Ele também tem dois objetivos: ajudar a encontrar o pai do Kojiro e dar a Michiru um dia de liberdade. Então, o Musashi se encontra com a Michiru e conta que ela pode se divertir, já que ele pediu permissão para que ela fosse liberada. O Naoi fica curioso sobre por que o Uzi concordou, e ele explica que é porque a Michiru não tem muito tempo restante. O Musashi conta a Michiru como o Uzi e o Naotora queriam que ele se juntasse à equipe deles, mas ele recusou, dizendo que já tem sua própria equipe, a equipe Kaki. Ele apresenta Tsugumi e o Kojiro a eles como seus camaradas. Ambos os generais reconhecem a equipe deles, e todo mundo mais também. O Kojiro se pergunta se tudo isso é um sonho, mas o Musashi garante que é real e que o sonho deles está começando a se tornar realidade. Eles continuam o encontro, com o Musashi dando um anel para Michiru e passeando juntos. A Michiru deseja que isso dure para sempre, sentindo-se desaparecer, embora o Musashi não perceba quão sério é. Ao fim do dia, o Musashi entrega a Michiru sua lâmina Kitu, sabendo quanto isso é importante para ela e como simboliza o reconhecimento do pai dela. A Michiru sorri, agradecida por ele ter se lembrado. Ela agradece por ele incentivá-la a ser ela mesma. À medida que ela começa a desaparecer e rachar, ela o incentiva a não desistir de encontrar o tesouro para preencher o vazio em seu coração, em homenagem a ela. Ele promete, e eles apertam as mãos, mas conforme ele percebe que ela está desaparecendo, tenta abraçá-la, mas ela some, absorvida pela sua espada, que ele agarra, sentindo-se confuso e triste. O Musashi questiona por que a Michiru foi criada apenas para morrer. Ele se lembra da deusa dizendo que ele tem que ir até lá se quiser saber as respostas. Ele decide que vai alcançar esse lugar e encontrar todas as respostas que vem buscando. Assim termina a temporada. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é espada, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.